estrangeiro, mas ao contrário de qualquer outro livro de história disponível em qualquer biblioteca pública, a história da Bíblia começa com a criação da Terra e termina com o fim do mundo. Nenhum outro livro de história foi publicado que abrange uma gama tão vasta de eventos no planeta Terra, em parte porque ninguém estava presente no início para testemunhar e documentar, e, portanto, ninguém pode escrever sobre o início do nosso mundo com autoridade. Gostaria de convidar todos que lerem esta mensagem a deixar seus nomes nos comentários. Estou aqui para oferecer apoio e orações a todos que precisarem. Se se sentirem à vontade para compartilhar seus nomes, ficarei grato por incluí-los em minhas orações. Que possamos nos apoiar mutuamente e enviar boas energias uns aos outros. Somos as únicas pessoas no mundo que sabem como tudo vai terminar, isso é único. O Senhor não revelou o futuro aos seus discípulos para satisfazer a curiosidade deles, mas para prepará-los para o futuro, para que não sejam pegos de surpresa quando acontecer e para que não interpretem erroneamente. Sejamos gratos por Jesus ter sido tão direto ao compartilhar o que o futuro reserva para nós. As pessoas perguntam se estamos nos últimos tempos, no entanto, a Bíblia fala dos últimos dias e estamos nos últimos dias há 2000 anos. O último dia começou no Pentecostes, onde a primeira profecia dos últimos dias foi cumprida. Cada geração cristã deve viver estando pronta para o retorno do Senhor. A Bíblia é um livro cheio de previsões. Suas páginas contêm 735 previsões sobre o futuro, e uma previsão pode ser encontrada em um quarto dos capítulos da Bíblia, do início ao fim. Basicamente, é um texto profético, embora alguns livros se concentrem mais em previsões do que outros. Dessas 735 previsões, 596 realmente aconteceram e se tornaram literalmente verdadeiras de acordo com as Escrituras. Portanto, 81% de todas as profecias da Bíblia já se realizaram, e algumas dessas profecias foram feitas séculos antes do evento. Não é preciso muita confiança para acreditar que os 19% restantes também se realizarão. Isso é uma pontuação muito alta. A Bíblia se mostrou 100% correta para cada previsão que poderia ter acontecido até agora. Das restantes, a maioria está relacionada ao retorno real de Jesus e ao que acontece depois disso. Quantas dessas previsões ainda precisam se realizar antes que Jesus retorne? A resposta é cerca de 20, e estamos observando para ver esses eventos acontecerem primeiro antes de buscar o retorno do Senhor. Jesus nos disse para vigiar e orar. O que devemos observar? Não podemos ficar parados olhando para as nuvens esperando que Ele apareça, não é isso que Ele quis dizer. Ele quis dizer que devemos permanecer atentos ao que está acontecendo no mundo e ver quais sinais Ele nos deu para nos ajudar a nos preparar. Os sinais são os sinais. Então, vamos olhar o capítulo 24 de Mateus, onde os discípulos lhe perguntaram: quais serão os sinais da tua vinda? O que faremos se não soubermos quando isso acontecerá? Para essa pergunta, Jesus deu uma resposta direta e inequívoca. Podemos agradecer a Deus por Ele ter respondido de maneira tão direta. No livro do Apocalipse, ele dá uma resposta muito mais detalhada e abrangente, mas aqui, ele oferece uma visão dos sinais que precederão a sua chegada. Os discípulos se aproximaram de Jesus em segredo enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, conforme Mateus 24. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram a ele em particular e disseram: e disse-lhes: quando acontecerão todas essas coisas? Qual sinal anunciará a tua vinda e o fim do mundo? Jesus lhes disse: que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Messias, e eles enganarão muitos. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não será o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas tudo isso é apenas o princípio das dores. Então, você será entregue aos tormentos, serão mortos por minha causa, e serão odiados por todas as nações.
Muitos tropeçarão, se trairão e se odiarão uns aos outros. Muitos falsos profetas surgirão e desencaminharão muitas pessoas. E, devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa boa nova do reino será pregada em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Quando você vir a abominação da desolação estabelecida onde não deveria estar, quem lê, que preste atenção, então, aqueles que estiverem na Judéia fujam para as montanhas, aquele que estiver no telhado não desça nem entre em casa para pegar algo, e aquele que estiver no campo não volte para trás para pegar sua capa. Ai das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno. Pois haverá, naqueles dias, uma angústia como nunca houve desde o início do mundo que Deus criou até agora, e nunca mais haverá. E, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, mas, por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Se alguém então disser a você, eis o Messias, ou, ele está aqui, não acredite. Pois surgirão falsos messias e falsos profetas que farão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Eis que eu vos preveni antecipadamente. Se, portanto, disserem a você, eis que está no deserto, não vá, eis que está nas câmaras interiores, não acredite. Pois, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se reunirão os abutres. Imediatamente após esses dias de angústia, o sol escurecerá, a lua não dará mais sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, todas as tribos da terra lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com a trombeta retumbante, e eles reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade dos céus à outra. Aprendam pela comparação da figueira. Assim que seus ramos ficam tenros e suas folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saibam que o Filho do Homem está próximo, à porta. Em verdade vos digo que esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. No entanto, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Neste trecho, ele deu 4 sinais distintos de sua vinda. Então, quais são exatamente esses 4 sinais? O primeiro refere-se claramente às catástrofes no mundo e dimensões, como guerras, fomes e terremotos. Estas certamente ocorrem, mas acontecem há mais de 2000 anos, e estão se intensificando, então estamos definitivamente neste primeiro sinal. Já existem guerras, rumores de guerras, terremotos e fome. Jesus adverte para não sermos enganados, repetindo isso várias vezes. À medida que nos aproximamos do fim, o perigo é a decepção, dentro e fora da igreja. Neste caso, ele se refere a falsos cristos, falsos messias, pessoas que se aproveitarão da agitação causada por desastres naturais para se apresentarem como salvadores. Existem exemplos conhecidos de pessoas se passando por salvadores e levando as pessoas para lugares desertos, resultando em tragédias. No entanto, há muitos falsos cristos, falsos salvadores que afirmam ser o libertador prometido de todos os nossos problemas. Quanto mais problemas houver, mais falsos libertadores surgirão. Mas, como Jesus aconselha, não nos alarmemos, não nos preocupemos quando soubermos de uma nova guerra, uma nova tragédia ou uma nova fome. Ele disse algo surpreendente, e são eventos dolorosos, mas não são sinais de morte, são as dores do parto. Assim, quando você lê sobre catástrofes nos meios de comunicação, são as dores que significam que algo novo está prestes a nascer. Isso deve mudar completamente nossa atitude. Sabemos para onde o mundo está indo, não deveríamos ficar alarmados ou desencorajados, não tão preocupados quanto o mundo estará com essas coisas.
As catástrofes no mundo são as dores do nascimento de um novo mundo que está prestes a nascer. Portanto, somos muito diferentes. Temos simpatia por aqueles que sofrem com catástrofes e esperamos expressar isso e ajudar, mas em nossos corações, não estamos alarmados, estamos cheios de esperança. Estamos esperando o nascimento de um novo mundo, e por isso, não estamos desencorajados ou deprimidos por todos os problemas no mundo. Em resumo, o conselho de Jesus para nós seria não entrar em pânico, não nos perturbarmos, mas até nos alegrarmos e reconhecermos que tudo isso é um sinal de algo novo acontecendo. O segundo sinal de sua vinda não está no mundo, mas na igreja. As catástrofes no mundo são o primeiro sinal, e a igreja, não o mundo, é o segundo sinal de sua vinda. O primeiro aviso diz respeito às catástrofes no mundo, o segundo diz respeito às mudanças na igreja. Assim como ele dividiu o primeiro sinal em 3 partes, guerras, terremotos e fomes, ele divide o segundo sinal em 3 partes, todas ocorrendo dentro da igreja. O primeiro é a perseguição, seremos odiados em todas as nações. O segundo aspecto desse sinal seria uma redução significativa no tamanho da igreja. A maioria das pessoas terá seu amor esfriado quando toda a igreja estiver sob pressão. Muitos cristãos nominais, se não todos os verdadeiros cristãos, deixarão a igreja sob o peso da perseguição universal, o amor deles esfriará. Isso é um sinal muito desanimador. A grande surpresa na terceira parte do sinal é que o Evangelho será pregado a todos os grupos étnicos. A terceira parte do sinal é que o Evangelho será proclamado. Uma igreja menor e purificada terá um impacto maior no planeta, e é exatamente isso que Jesus sugere. Os falsos profetas podem ser uma fonte de engano em tudo isso. Estamos cientes do ensinamento dos falsos profetas quando não há paz. Eles ensinam a paz em vez de serem uma fonte de desafio. Sua mensagem é reconfortante. Tudo está bem. Isso não acontecerá. Eles dirão, agora. O conselho de Jesus é perseverar, não ceder a esses falsos profetas. Aquele que perseverar até ao fim será salvo. Quando esse sinal ocorrer, quando todos os aspectos da igreja forem desprezados pelo mundo, este é o conselho de Jesus para todos os cristãos. Por que deveria ser assim? A resposta é que o trigo e o joio crescem juntos, e quanto mais eles se aproximam da maturidade total, mais haverá tensão entre eles. É natural que os cristãos estejam sob grande pressão no final. Os cristãos são socialmente desajustados, então haverá ódio.